É, um versículo bíblico que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos estar descobrindo esse amor, sentindo esse grande amor de Deus, com que Ele amou o mundo, à medida que nós nos aproximamos dele. Eu lembro de uma palavra, alguém falando a respeito de uma mensagem que alguém falou que uma criança, ela pergunta para o pai dele, pai, que tamanho é Deus? Aí estava passando um avião na hora, aí ele aponta para o avião e pergunta a ela, né, o que você acha daquele avião? Ele é grande ou pequeno? Ela fala, né, estava a uma certa distância, eu vou ensinar aquele avião é pequeno. Aí depois ele leva essa criança lá no aeroporto e tá lá o avião do mesmo. Ele pergunta para ela, e esse avião, o que você acha? Ele é grande ou pequeno? Ela falou assim, esse é grande, o avião é grande. Ele falou assim, assim é Deus. Você vai ver o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, à medida que você se aproxima dele. E realmente essa didática é muito interessante, porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, passamos a ouvir a voz de Deus, seguir os conselhos, a direção de Deus, nós passamos a ter experiência, saber que Deus é um Deus grande, que cuida das nossas vidas, passamos a sentir esse amor, esse grande amor de Deus para com as nossas vidas. Eu lembro de uma situação que eu fazia algumas viagens para Belo Horizonte. Um dia eu estava vindo de Betim para Belo Horizonte, por centro. Aí eu vi alguém, um almoço, né, alguma coisa escrita, um papelão ou alcatex, não sei, mais ou menos de uns 80 por 80. Aí eu olhei, achei até que eu pudesse estar pedindo carona para algum lugar, ou pedindo socorro. Eu olhei o que estava escrito ali rapidamente, o trânsito movimentado. Aí eu vi que estava escrito, é só Jesus salva, ou só pode te dar salvação, alguma coisa assim. Aí eu, no momento eu olhei e falei, mas coisa, né? A gente pensa, né? É uma bobagem, alguma coisa assim. É normal a gente. Mas o Espírito Santo me fez a raciocinar e pensar que aquilo foi a experiência daquela pessoa com Deus, né? Porque Deus não tem como você medir Deus. Não, Deus é assim, 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 a medida, Deus só age até desse tanto, desse, né, nessa maneira ou não. Então Deus não tem medida, não tem. Ele é Deus grande, ele é um Deus que age, Deus do impossível, faz coisas que o homem acha impossível, mas Deus é possível. Então, nós devemos pensar, né? Às vezes tem situação, pessoas, experiências que as pessoas têm com Deus. Às vezes a gente pensa, mas isso e tal. Mas é uma experiência que cada um tem, né? Cada um tem com Deus, o entendimento de Deus, cada um tem à medida que lê a palavra de Deus, da Bíblia. Então não tem como medir Deus. Ó, Deus só vai agir até tanto para alcançar Deus, tem que ser assim, assim, assim. Não tem como, né? As pessoas, cada um tem suas experiências, igrejas, mas o importante, o objetivo é seguir a Deus, sentir a paz, né? Seguir a paz com todos, né? Como diz a palavra. E lutando a cada dia para viver uma experiência nova, alcançar a bênção de salvação, tendo a paz, experiência a cada dia. Então Deus é um Deus grande. À medida que nós nos aproximamos dele, nós vamos estar percebendo essa grandeza de Deus, essa experiência, cada um vai ter a sua, né? O chamado para realizar o projeto de Deus. Então Deus fala com cada um no tempo certo, na hora certa. Então, às vezes, né, tem as pessoas, amigos da gente, familiares, mas Deus sabe tratar com cada um de nós, cada um, cada pessoa, ao seu tempo. Seja envolvido no que for, na situação que for, mas Deus vai alcançá-lo, né? Deus vai alcançar, conforme a promessa dele de elevar as pessoas, cada uma tem experiência de salvação. Bom dia, filhas palavras, que possamos cada dia nos aproximarmos de Deus e vermos a grandeza que é o nosso Deus. Sentir esse grande amor de Deus que levou a dar o seu Jesus para morrer em nosso lugar. Bom dia.